Estados Unidos e Irão trocam ataques após abate de helicóptero americano perto do Estreito de Hormuz. Teherão visou bases americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. Reino Unido volta a viver momentos de tensão. Esfaqueamento de homem em Belfast origina violentos protestos anti-imigração. A Comissão Europeia deixa aviso à Albânia sobre empreendimento turístico ligado à família Trump. Em causa pode estar o processo de adesão do país ao bloco. Lisboa volta a encher-se de música, cor e animação para assinalar os santos populares. Bahrein, Kuwait e Jordânia lançaram alertas e dispararam defesas aéreas na madrugada de quarta-feira, depois de o Irão encetar ataques contra bases norte-americanas nestes países. Teherão fala numa ação retaliatória depois de Irão e Estados Unidos realizarem ataques mútuos. A Jordânia disse que abateu 5 mísseis lançados pelo Irão, que tinham como alvo uma base aérea que alberga forças norte-americanas. Teherão tinha prometido responder depois de os Estados Unidos terem lançado ataques aéreos contra o país, que acusou de ter abatido um helicóptero do exército americano perto do Estreito de Hormuz. Os meios de comunicação social iranianos noticiaram pelo menos 2 séries de explosões ao longo da costa sul do Irão. Mais tarde, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que tinha completado os chamados ataques de autodefesa contra o Irão, acrescentando que as forças norte-americanas atingiram a defesa aérea iraniana, estações de controle terrestre e locais de radar de vigilância perto do Estreito de Hormuz. Antes de acusar o Irão de ter abatido o helicóptero, Trump tinha manifestado otimismo renovado em relação às negociações com o país, sem entrar em pormenores. As autoridades ainda não conseguiram transformar o cessar-fogo de abril num acordo que pusesse fim ao conflito de forma permanente. Entre os principais entraves está a campanha militar de Israel no Líbano. A Comissão Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, visa as receitas do petróleo, a frota sombra, os bancos, as empresas de criptomoedas, os metais, os produtos da pesca e os soldados que participaram na invasão em grande escala da Ucrânia. The objective of our package couldn't be clearer. We want to maintain the full intensity of our sanctions. And the way to do this is to ensure that Russia's profits from oil sales remain contained. O elemento principal diz respeito ao limite máximo de preço do petróleo russo que a União Europeia, juntamente com o G7 e a Austrália, implementou desde dezembro de 2022. No ano passado, o mecanismo tornou-se dinâmico, com o limite fixado em 15% abaixo do preço médio. No entanto, o bloqueio do Estreito de Hormuz fez subir o preço do petróleo. Isso significa que, se a União Europeia avançar, o limite máximo será ajustado em alta, o que proporcionará a Moscovo algum alívio temporário. A Comissão propõe manter o limite máximo do preço, tal como está agora, em 44,10 dólares por barril. Além disso, propõe colocar na lista negra 30 navios da chamada frota sombra russa, 31 bancos russos e 20 empresas de criptomoeda. A proposta prevê também recusar a entrada no espaço Schengen a soldados russos que tenham servido na guerra contra a Ucrânia. Uma pessoa morreu numa explosão de um carro em Balachica, perto de Moscovo, num bairro para famílias de militares. A sua identidade ainda não foi revelada pelas autoridades russas. Os investigadores estão a trabalhar no local da explosão e, de acordo com vários relatos da imprensa russa, o dispositivo explosivo foi colocado no banco traseiro do carro ou na estrada e teria o equivalente a entre 400 a 500 gramas de TNT. A explosão em Balachica ocorreu a algumas centenas de metros do local onde, em abril do ano passado, o tenente-general russo Yaroslav Moskalik também foi morto num atentado com carro-bomba. O general participava regularmente nas negociações relativas à guerra na Ucrânia. Pouco tempo depois, o Serviço Federal de Segurança russo deteve um homem que identificou como um agente dos serviços secretos ucranianos e acusou de organizar a explosão. Em novembro passado, foi condenado à prisão perpétua. A Europa deve completar o mercado único mais rapidamente e criar uma estratégia industrial europeia antes que o bloco se torne incapaz de competir com as superpotências globais, disse o antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta à Euronews.
We don't want to be a colony of the US and we don't want to be a colony of China. We want to be Europeans. Em 2024, Letta publicou um relatório sobre como completar o mercado único que inspirou o roteiro da União Europeia sobre como tornar a Europa mais competitiva. O relatório recomenda a criação de uma união energética, a integração dos serviços digitais, o fim da fragmentação dos mercados de capitais e a promoção da investigação e da inovação. Letta diz que a Europa parece finalmente estar a dar resposta à necessidade imperativa de agir. There was an acceleration in the last 3 months. The year 25 was a year in which we were all shocked by the new Trump 2 era, the tariff wars and the rest. Then Greenland happened. I think Greenland was a big wake-up call for all European countries and leaders. A Comissão Europeia lançou recentemente a nova estratégia Uma Europa, um mercado para impulsionar a competitividade europeia. As reformas propostas incluem a criação de uma estratégia industrial forte e a simplificação dos processos de abertura de empresas na Europa. Os líderes britânicos estão a apelar à calma depois do esfaqueamento de um homem em Belfast ter desencadeado violentos protestos anti-imigração. Nas ruas da capital da Irlanda do Norte foram incendiados veículos, lojas, caixotes do lixo e até bloqueadas estradas. Na origem dos protestos está o incidente que envolveu um homem sudanês que foi detido na terça-feira devido ao esfaqueamento, captado em vídeo e amplamente divulgado nas redes sociais. Figuras anti-imigração, incluindo o líder do partido Reform UK, Nigel Farage, exigiram detalhes sobre os antecedentes do agressor, com o Ministério do Interior britânico a confirmar que o suspeito se tratava de um requerente de asilo. Na Irlanda do Norte, após o anúncio dos protestos, as autoridades pediram à população que não incitasse ao ódio nem atacasse comunidades específicas. Antes deste episódio, o Reino Unido já vivia momentos de tensão depois dos confrontos violentos na semana passada em Southampton, devido à forma como a polícia lidou com o homicídio de Henry Novak, um jovem estudante caucasiano esfaqueado até à morte por um homem britânico Sikh. Keir Starmer utilizou as redes sociais para condenar o ataque que originou os protestos em Belfast. O primeiro-ministro também criticou os protestos violentos, reforçando que não existe justificação para a desordem e a ameaça de comunidades. A Comissão Europeia deixou um aviso ao governo albanês sobre o projeto imobiliário de 1,4 mil milhões de euros no país, ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os protestos contra a construção de um resort de luxo em zona costeira, liderados pela filha de Trump, Ivanka, e pelo genro, Jared Kushner, numa reserva natural protegida da Albânia, entraram na segunda semana. Um porta-voz da Comissão instou Tirana a agir para evitar comprometer a candidatura do país à adesão à União Europeia, uma vez que as negociações exigem que um país candidato se alinhe com as regras ambientais do bloco. Albania should refrain from action that could undermine the fulfillment of the closing benchmark, and we expect the Albanian authorities to act without delay. O porta-voz acrescentou que a Comissão manifestou a sua preocupação ao Ministro do Ambiente da Albânia relativamente às potenciais lacunas do projeto e que o Ministro garantiu a Bruxelas que as obras foram suspensas. Ainda assim, o Primeiro-Ministro albanês Edi Rama tem defendido o projeto. Na sexta-feira, afirmou à Euronews que a resistência aos planos fazia parte do que chamou de uma guerra híbrida, travada por pessoas que se aproveitam de sentimentos bem-intencionados em relação ao ambiente. A Europa registrou no mês passado um dos maios mais quentes de sempre, durante uma onda de calor excepcionalmente precoce que o Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos da União Europeia alerta estar a tornar-se o novo normal. De acordo com o organismo europeu, maio foi o segundo mês mais quente registrado a nível mundial, um mês que viu a Grã-Bretanha, França, Irlanda e Portugal baterem os seus respectivos recordes, enquanto uma massa de ar quente proveniente do norte de África fez subir as temperaturas muito acima dos níveis normais. De acordo com o Copérnicos, à escala global, a temperatura média do ar à superfície atingiu 15,81 graus centígrados, valor apenas superado em maio de 2024. A temperatura média da superfície do mar também foi a segunda mais alta já registada, apenas atrás de maio de 2024, à medida que as condições evoluem para o padrão climático de aquecimento associado ao fenómeno El Niño. As previsões apontam que o próximo episódio do El Niño poderá ser um dos mais fortes já registados, elevando as temperaturas globais para níveis históricos em 2027.
As festas mais aguardadas de Lisboa estão de volta para encherem as ruas de cor, música popular e comida tradicional portuguesa. Entre o cheiro, a sardinha assada, música e convívio, há quem não dispense esta tradição. Viemos perceber o que torna os Santos Populares tão especiais. É uma época de festa, uma época de felicidade, uma época de muito convívio. Para mim é a festa mais importante que tem em Lisboa. Nós gostamos de vir muito. É o melhor mês de Lisboa, é o melhor mês do ano. É festa, é férias, é calor, cerveja, é perfeito. Comemoração e uma união entre o bairro. Eu acho que fala também da cultura local e coisas novas a explorar. No caso, a gente é estrangeiro e nós adoramos vir viver os lugares de forma que eles existem do jeito que eles são. Ano após ano, os Santos Populares continuam a atrair milhares de visitantes, mas apesar da passagem do tempo, há elementos que se mantêm. O que é que não pode faltar numa noite de Santos Populares? A alegria, boa disposição e a bela da bifana, é claro. Cerveja, sardinha e chouriço e música, boa música. As comidas é meu ponto fraco e é o forte da festa, todas as comidas são incríveis. A maioria dos arraiais da capital termina a 13 de junho, dia de Santo António, um dos santos preferidos dos lisboetas. Até lá o ambiente é de festa e de convívio. Com manjericos e uma festa em cada esquina, há uma certeza que atravessa gerações. Lisboa continua a render-se aos Santos Populares, uma das mais emblemáticas celebrações da cultura portuguesa. Inês dos Santos Cardoso, Euronews.